Olá, eu sou Rogério e este é o vídeo 6. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre os mortos na Segunda Guerra Mundial. Mortos, milhões. Como é que se contou? Como é que se tem essa referência da quantidade de mortos numa guerra que durou 6 anos em vários países, em vários continentes? Será que essas pessoas que entraram em êxodo, em mudança de endereço, de posicionamento, em mudança de ponto de vivência, não conseguiu retornar depois, realmente estava morto? Será que muitos presos que morreram depois, com o passar do tempo, morreram por conta da guerra, do conflito, ou como consequência? Então, ou seja, o parâmetro de medição de mortos é algo extremamente relativo e subjetivo. Mas o que eu vou procurar apresentar para vocês aqui é uma dimensão do fato e das consequências da Segunda Guerra Mundial. E esse fato, essa consequência é medido em milhões de mortes. Eu vou apresentar algumas planilhas, algumas tabelas aqui, e essas planilhas e tabelas entre si, elas discordam do número de pessoas mortas e feridas. E vale salientar que em função da sua fonte de pesquisa você vai obter valores diferentes, mas de uma forma geral, esse número de mortos na Segunda Guerra variou algo entre 50 e 85 milhões. São o mínimo e o máximo que se estima em todos esses níveis de pesquisa. Mortos na Segunda Guerra Mundial. Eu apresento aqui uma tabelinha por país. A União Soviética foi quem mais perdeu gente na Segunda Guerra Mundial. 23 milhões. Isso envolvendo civis e militares. Logo depois veio a China. Sim, a China perdeu 20 milhões de pessoas e a maioria civis. Isso é consequência da guerra que já vinha instalada no sul da Ásia, principalmente entre a China e o Japão. Em terceiro lugar está a Alemanha, com 7 milhões e 500 mil pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. Em quarto lugar, não vem um país, mas sim os judeus. E eu botei em destaque em vermelho porque eu estou apresentando uma planilha de países e nós temos judeus de diversos países. Mas em função do Holocausto, da evidência que se tornou o massacre dos judeus no Holocausto, eu achei por bem e achei interessante destacar que se fosse um país ou um povo, os judeus seriam o quarto. 6 milhões de judeus foram mortos. Logo a seguir temos a Polônia, um país que perdeu 5 milhões e 600 mil pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Logo depois vem a Indonésia, com 4 milhões de pessoas. Em sexto lugar, o Japão, com 2 milhões e 700 mil pessoas. De todos os mortos, olha que interessante, 67% eram civis, ou seja, morreu mais gente civil do que militar nessa Segunda Guerra Mundial. Os confrontos militares matou menos gente do que os bombardeios a cidades, vilarejos e assim por diante. Se nós considerarmos a Segunda Guerra Mundial entre 1º de setembro de 1939 e o finalzinho de abril de 1945, teremos 2.174 dias. Ou seja, nesses 6 anos aproximados de guerra, morreram aproximadamente entre 55 e 80 milhões de pessoas. O que equivale dizer que durante 6 anos seguidos, a cada 3 segundos, morria uma pessoa.
Isso é muita gente. Morreu um, dois, três. Morreu dois, um, dois, três. Morreu três, e assim por diante durante 6 anos. Vamos voltar aqui. União Soviética, morreram 23 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, se você considerar o domínio de Stalin na União Soviética, antes e depois, só ele, sem considerar os mortos na Segunda Guerra, só ele foi responsável pela morte de 35 milhões de civis. Ou seja, ele matou mais civil do que todo o povo russo que morreu durante a Segunda Guerra. Isso dá para se ter uma ideia do nível de terror, de domínio exercido por Stalin desde a sua subida ao poder até sua morte em 1953. Vamos pegar aqui uma tabelinha que eu achei na internet, e não foi assim planilha qualquer, isso foi fruto de pesquisa histórica, né? Mas vale salientar que pode ser que esteja errado, né? Principalmente que a gente vê aqui, ó, vítimas do Holocausto. Os eslavos foram vítimas do Holocausto. 12 milhões e meio de pessoas morreram em função do Holocausto de eslavos. Os judeus, 6 milhões aproximadamente. Aí temos prisioneiros soviéticos, poloneses, ciganos. Sim, houve muita perseguição, não só a judeus, mas a ciganos, a deficientes, sejam eles físicos ou mentais, a maçons, a homossexuais, e a grande dor de cabeça da perseguição dos nazistas, que foram as testemunhas de Jeová, pela sua atitude simplesmente pacífica, inerte e não reativa. Eles simplesmente não iam à guerra e não faziam a saudação nazista. E podia matar, que eles iam continuar morrendo sem nenhum tipo de reação. Eles não se defendiam, eles não se protegiam de nada e simplesmente morreram. Isso, ideologicamente, para os nazistas, que eles eram muito ligados à ideologia, à filosofia, isso foi terrível. Como combater, como eliminar alguém que não reage, que diz que não e fica por isso mesmo. Então isso realmente foi algo bastante complicado para os nazistas. Nessa outra planilha, ou tabela que eu achei na Segunda Guerra Mundial, eles colocam mortes durante a Segunda Guerra Mundial por país, né? Então, está colocado em ordem alfabética, não em nenhum tipo de ordem crescente, mas você vê que até gente da Albânia, da África do Sul, morreu nessa guerra. Eu botei em destaque a Alemanha, né? Eu não podia tirar ela do destaque, já que o envolvimento maior e a causa maior foi a Alemanha. Com a população aproximada de 69 milhões de pessoas, 5 milhões e meio de soldados morreram, enquanto aproximadamente 2 milhões de civis morreram. E só a nível de informação, a maioria desses 2 milhões de civis que morreram na Alemanha, eles morreram no último ano de guerra. Total de mortos alemães, 7 milhões e meio, o que equivale a praticamente 11% de toda a população alemã morreu na Segunda Guerra, sejam soldados ou civis. Aí você vê a Austrália, a Áustria, a Bélgica, está aqui a China. 517 milhões era a sua população. 3 milhões e 800 mil soldados morreram e 16 milhões e 200 mil de civis. Aproximadamente 4% da população. Isso tudo era a perseguição japonesa, né? Os japoneses botando para quebrar em cima dos chineses. Aí você tem Cuba e vários outros países, Estados Unidos, França, Grécia, Indonésia. Olha aqui a Indonésia, de 69 milhões, morreram 4 milhões de civis. 6% da população que não estava em guerra morreu. O Japão, de 71 milhões, morreram 2 milhões e 100 de soldados e 580 mil civis. Eu estou achando esse número meio furado, mas é o que estava aí, 4% da população. Aí você vai em diversos países, Polônia, 160 mil
soldados e 2,5 milhões de civis, praticamente 17% da população. Se você olhar geograficamente, a Polônia está no meio caminho entre a Alemanha e a Rússia, né? Foi o maior embate da guerra, foram russos e alemães, então sobrou para quem era pequeno, indefeso e estava no meio. A União Soviética, 168 milhões de pessoas, morreram 10 milhões de soldados, 11 milhões de civis, o que equivale praticamente a 13%. Aqui já dá os mortos da União Soviética em 23 milhões. Então foi muita gente que morreu, seja de um país ou de outro. Você vê, até da Terra Nova morreu gente. Com isso, nós finalizamos o vídeo 6.